fatos que você provavelmente não sabia sobre Ana Paula Valadão. Tem nomes no gospel brasileiro que não são só cantores. São símbolos, referência, influência e, inevitavelmente, alvo de discussões. E a Ana Paula Valadão é um desses casos, amada por muitos, criticada por outros, mas impossível de ignorar quando o assunto é adoração no Brasil. E hoje eu quero te mostrar 7 fatos que muita gente não sabe, ou não percebe, sobre a trajetória dela. Não é vídeo para idolatrar, nem para atacar. É para entender a história por trás do nome. E o mais importante, entender por que essa figura gera reações tão fortes em direções opostas. Agora, uma coisa eu quero te pedir logo no começo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa o like e se inscreve, porque isso aqui dá trabalho para fazer direito e sem sensacionalismo. A ideia não é surfar na polêmica, é mergulhar na história com honestidade. E no final eu quero ver uma coisa nos comentários. Você enxerga Ana Paula Valadão mais como cantora, como pastora, ou como uma figura pública que carrega peso e controvérsia junto com o legado? Guarda essa pergunta, porque ela vai fazer mais sentido lá na frente. Fato 1. Ela começou a liderar louvor ainda adolescente. Muita gente conhece a Ana Paula já no auge, com grandes eventos e multidões cantando em coro, mas antes disso existia uma base, ambiente de igreja, rotina de culto e uma formação que começou cedo. A ideia de liderar a adoração não surgiu depois do sucesso, ela veio antes. E isso muda completamente a lente. Vamos contextualizar isso. Nos anos 80 e 90, liderar louvor na igreja não tinha o glamour que ganhou depois. Não tinha Instagram, não tinha produção cinematográfica, não tinha festival gospel com telão gigante. Era microfone simples, violão desafinado, retroprojetor com transparência, e uma galera sentada em banco de madeira cantando com grande és tu. Quando alguém começava a liderar a adoração naquela época, a mentalidade normalmente não era carreira musical, era missão. Era servir à igreja local. E isso explica um traço que acompanha a imagem dela até hoje. A forma como ela se comunica costuma carregar mais linguagem de ministério e liderança espiritual do que linguagem de artista. Ela não fala meu público, ela fala o povo de Deus. Não fala show, fala ministração. Não fala turnê, fala agenda de eventos. E isso não é só vocabulário, é mentalidade formada desde adolescente. E tem outro ponto importante. Começar cedo também significa crescer sob pressão cedo. A pessoa aprende a lidar com aplauso, crítica, expectativa e comparação numa fase em que muita gente ainda está só tentando se descobrir. Isso forja uma casca. Ajuda a entender por que, em certos momentos, ela parece tão firme nas convicções, e em outros, tão contestada por não recuar. Tem uma coisa que acontece quando você começa jovem num papel de liderança espiritual. Você cresce misturando identidade pessoal com função ministerial. A linha entre quem eu sou e o que eu represento fica borrada. E quando isso acontece, qualquer crítica ao ministério vira crítica à pessoa. E qualquer ataque à pessoa vira ataque ao que ela acredita ser chamado de Deus. Isso vai fazer ainda mais sentido quando a gente chegar no ponto sobre controvérsias públicas. Fato 2. Diante do Trono nasceu quase como um experimento. O Diante do Trono não começou com cara de produto. A raiz foi mais próxima do que muita gente vive em igreja: registrar canções, fortalecer a adoração local, criar repertório congregacional. Só que o que era para dentro explodiu para fora. Vamos voltar um pouco. Final dos anos 90, início dos anos 2000. O cenário gospel brasileiro estava numa transição. Tinha o pessoal mais tradicional com inário e coral, e começava a surgir um movimento de bandas de louvor mais contemporâneas. Mas ainda não tinha a identidade consolidada que conhecemos hoje. Foi nesse contexto que o primeiro CD Diante do Trono foi gravado. Ao vivo, numa igreja, com pessoas cantando junto. Não era estúdio com produção hollywoodiana. Era registro de um momento real. E foi exatamente isso que conectou. Porque quando você ouve aquele CD, você não está só ouvindo música, você está ouvindo gente adorando. Tem erro de afinação, tem momento de silêncio espontâneo, tem intensidade emocional real. E isso criou algo poderoso: identificação. As igrejas começaram a cantar as músicas. Não porque tocou na rádio, mas porque funcionava no culto. E aí o movimento cresceu de forma orgânica, quase viral, só que nos anos 2000, sem internet como a gente tem hoje. E quando o movimento cresce assim, ele vira algo maior do que as pessoas imaginavam controlar. Muda o tamanho do palco, muda o alcance, muda o tipo de público, muda o nível de cobrança. E aí nasce uma coisa que é quase inevitável: o ministério vira referência, e referência vira medida. Tudo o que acontece depois passa a ser comparado com aquele padrão. O ponto é,
O Diante do Trono ajudou a moldar um estilo de adoração no Brasil. Não só pela música em si, mas pela estética de culto, pelo jeito de conduzir, pela linguagem, pela intensidade emocional e pela ideia de evento de adoração como experiência marcante. Pensa em músicas como Águas Purificadoras, Quero Me Apaixonar, Tremenda é a Tua Glória. Essas canções viraram trilha sonora de momentos espirituais de uma geração inteira. Foram cantadas em retiros, em vigílias, em acampamentos, em cultos de domingo à noite lotados. Quem viveu os anos 2000 sabe exatamente do que eu tô falando. Sabe o que era chegar num culto e o clima mudar quando começava Digo sim, Senhor, a Tua vontade. O lugar inteiro entrava numa atmosfera. E isso também criou um padrão. Outras igrejas começaram a querer fazer igual. A estética Diante do Trono, palco amplo, banda completa, backing vocals, bandeiras, clima intimista com multidão, virou quase um template. Mas com isso veio um peso. Quando você estabelece um padrão, você também estabelece uma expectativa. E expectativa não perdoa. Fato 3. Ela estudou música fora do Brasil. Esse é um detalhe que muita gente ignora, mas faz diferença estrutural. Ter formação musical fora do Brasil, em contato com outros estilos, escolas e abordagens, tende a influenciar arranjos, escolhas de melodia, harmonia, construção de refrão e até o jeito de pensar música congregacional. Vou te dar um exemplo prático. Se você pegar músicas antigas do Diante do Trono e comparar com o que estava rolando no gospel brasileiro da mesma época, você vai perceber algumas diferenças técnicas. Tinha mais cuidado com progressão harmônica, com dinâmica de intensidade, com momentos de pausa estratégica, com arranjo de backing vocal. Não é que os outros artistas não fossem talentosos, longe disso. Mas a formação específica em música tende a adicionar camadas que só aparecem quando você estuda teoria, composição e arranjo de forma mais aprofundada. E quando você olha para certas fases do Diante do Trono, dá para perceber um cuidado musical que não era tão comum no meio evangélico brasileiro daquela época. Não é só tocar e cantar. Tem estrutura, tem assinatura, tem intenção. Outro ponto é que estudar fora também amplia a referência cultural. Você tem contato com movimentos de adoração de outros países, com compositores de outras tradições, com formas diferentes de conduzir liturgia musical. Isso pode ajudar muito na criação, mas também pode criar distância com uma parte do público, dependendo da fase da pessoa e do contexto. Em outras palavras, amplia o alcance artístico, mas também aumenta a chance de ruído cultural. Por exemplo, tem músicas do Diante do Trono que são claramente inspiradas no movimento de adoração dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso enriquece, sim, mas também pode gerar aquela sensação em alguns de que ficou menos brasileiro, ficou importado demais. E isso conecta com o que a gente vai falar mais à frente sobre imagem pública e distância percebida. Fato 4. É uma das vozes mais influentes do gospel fora do Brasil. Agora vamos falar de um tipo de impacto que nem sempre aparece nos holofotes, mas que é talvez o mais profundo: influência litúrgica internacional. Tem artista famoso aqui que praticamente não existe lá fora. E tem artista que, mesmo sem estar na mídia secular, vira repertório de igreja em outro país. A Ana Paula entrou nesse segundo grupo. Música congregacional tem uma característica específica. Quando pega, ela atravessa a fronteira porque a igreja canta. Não depende de rádio, não depende de TV, não depende de algoritmo de streaming. Depende de comunidade. Depende do pastor escolher aquela música para abrir o culto. Depende da banda de louvor ensaiar e tocar. Depende do povo decorar e cantar junto. E quando você vê músicas sendo cantadas em outros lugares, em português, em espanhol, em inglês, você percebe que existe um tipo de impacto que é diferente de fama. É influência litúrgica, é repertório de fé compartilhado. Tem igrejas em Portugal, em países africanos de língua portuguesa, em comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, que cantam Diante do Trono como se fosse inário. Como se fosse parte da identidade de fé daquele lugar. E isso também explica por que muita gente tem uma relação emocional tão forte com ela. Não é só eu gosto da cantora. Essa música marcou meu momento com Deus. Eu estava passando por uma crise e essa música me sustentou. Foi nessa música que eu senti a presença de Deus pela primeira vez. Quando alguém carrega isso na memória afetiva e espiritual, qualquer crítica a Ana Paula vira pessoal, e qualquer elogio também vira devoção. A figura pública cresce demais. Ela deixa de ser só uma pessoa e vira quase um símbolo. E símbolo não é julgado com equilíbrio. Símbolo é idolatrado ou rejeitado. Raramente é visto com nuance. Fato 5. Já enfrentou controvérsias públicas e debates intensos. Aqui é onde o vídeo ganha atenção,
Mas dá para falar com responsabilidade e sem sensacionalismo. Porque quando alguém vira grande, não é só o talento que aumenta, a lupa aumenta também. E a Ana Paula, como líder e figura pública, já foi colocada no centro de debates por falas, posicionamentos e interpretações que dividiram opiniões de forma intensa. Vou deixar claro desde já, não vou entrar em cada polêmica específica porque não é o objetivo do vídeo. Mas é importante reconhecer que elas existem, que marcaram a trajetória pública dela, e que ajudam a explicar por que ela gera reações tão extremas. Existe uma diferença importante entre discordância teológica e repercussão pública. A discordância teológica acontece dentro do mundo da fé. Pastores discordam entre si o tempo todo sobre interpretação de texto, sobre forma de conduzir igreja, sobre ênfase doutrinária. Isso é normal, é histórico, é parte do processo. A repercussão pública acontece quando aquilo bate em temas sociais sensíveis e vai parar num ambiente onde todo mundo opina, inclusive quem não tem contexto nenhum de igreja, de teologia ou da complexidade do assunto. E esse é um dos motivos de ela gerar reações tão extremas. Para uns, ela é uma voz de convicção que não tem medo de falar verdades difíceis. Para outros, é uma liderança que deveria medir mais as palavras, especialmente considerando o tamanho da plataforma que tem. E independente de qual lado a pessoa está, um fato é claro: a influência dela fez com que as falas dela deixassem de ser só opinião pessoal e virassem evento na internet. Viraram matéria de site, viraram trending topic, viraram assunto em roda de conversa. E aqui entra um ponto que vale ouro para quem quer entender dinâmicas de liderança pública. Quanto maior a plataforma, menor a margem de erro. Ou, em outras palavras, quanto mais gente te ouve, mais gente vai interpretar de jeitos diferentes, e mais gente vai se sentir no direito de julgar. Tem uma frase que já ouvi várias vezes e que se aplica aqui: quem tem voz pública, tem responsabilidade pública. E essa responsabilidade não é só sobre o que você fala, mas sobre como você fala, quando você fala, e o que aquilo pode gerar. Agora, tem outro lado dessa moeda que precisa ser mencionado. Tem gente que critica ela não pelo conteúdo em si, mas porque ela é mulher em posição de liderança. E isso é real. Tem misoginia disfarçada de discordância teológica. Tem machismo com roupa de defesa da ordem bíblica. Então é importante separar crítica legítima de preconceito estrutural. E nem sempre é fácil fazer essa separação, porque muitas vezes as duas coisas vêm juntas, misturadas, e é difícil destrinchar. O que fica claro é: ela não é neutra. Nunca foi. E talvez nunca quis ser. Fato 6. Mora fora do Brasil há anos, e isso mudou a relação com o público. Muita gente estranha quando descobre que ela vive fora do Brasil há um bom tempo. E esse detalhe, que parece só geográfico, na verdade ajuda a entender algumas mudanças de fase, ritmo de agenda, tipo de ambiente, frequência de aparição e até a forma de enxergar o Brasil de longe. Quando uma pessoa se muda para outro país, especialmente quando essa pessoa é uma figura pública com raízes profundas no movimento local, acontece uma coisa interessante: muda as referências do dia a dia. Muda a bolha, muda a comunidade, muda o cenário cultural, muda até o tipo de problema que você enfrenta no cotidiano. E isso pode fazer dois efeitos acontecerem ao mesmo tempo. Por um lado, a pessoa ganha visão externa, estrutura diferente, contato com outras realidades. Por outro, uma parte do público sente como se ela tivesse se distanciado, como se não estivesse mais inserida na realidade brasileira. E esse distanciamento pode ser só percepção, mas percepção pesa. Especialmente quando a figura é gigante e as pessoas querem acesso, querem sentir que aquela voz ainda está conectada com o que elas vivem aqui, com as lutas daqui, com o dia a dia da igreja brasileira. Tem quem veja isso como amadurecimento natural de alguém que cresceu e ganhou alcance global. Tem quem veja como afastamento do povo simples que sempre a acompanhou. E as duas leituras coexistem. Outro ponto: morar fora também muda a forma como você se comunica. Você passa a ter contato com debates internacionais, com movimentos globais, com questões que talvez não estejam na pauta da igreja brasileira média. E aí, quando você fala, pode soar desconectado, mesmo que a intenção seja relevante. É um desafio real de quem tem ministério transnacional. Como manter conexão local sem perder visão global? Como falar para quem está lá fora sem alienar quem está aqui dentro? Não é simples. E talvez não tenha resposta perfeita. Fato 7. Ela não se vê apenas como cantora, e esse é o ponto que fecha tudo. Esse talvez seja o fato mais importante para entender todo o resto. Porque se ela se enxerga principalmente como ministra e líder espiritual, e não como artista ou entertainer, então tudo muda. Música, palco, entrevista, fala polêmica, posicionamento, tudo entra no pacote de missão. E isso é o que faz alguns admirarem profundamente e outros rejeitarem com força. Porque a expectativa muda radicalmente dependendo da lente.
Quando você vê alguém como artista, você espera performance. Espera técnica, espera show, espera entretenimento. Pode discordar da música, pode não gostar do estilo, mas a cobrança é estética. Quando você vê alguém como líder espiritual, você espera coerência, maturidade, responsabilidade pastoral o tempo todo. A cobrança é moral, é ética, é doutrinária. Qualquer deslize não é só erro de artista, é falha de caráter ministerial. E aqui fica a pergunta que vale ouro para entender as reações extremas em torno dela. Será que a maior parte das tretas, debates e paixões acontece porque as pessoas estão olhando para ela com lentes diferentes? Uns enxergam artista, outros enxergam pastora. Outros enxergam uma figura pública poderosa que deveria ter mais cuidado. E cada lente cobra uma coisa diferente. Cada lente perdoa coisas diferentes. Cada lente julga com critérios diferentes. E ela mesma, pela forma como se comunica, pela forma como se posiciona, pela forma como conduz a vida pública, reforça a lente de ministra. Ela não tenta ser vista como só cantora. Ela abraça o papel de liderança espiritual com tudo que vem junto, autoridade, mas também responsabilidade. E isso tem um custo. Porque quanto mais você se coloca como voz de autoridade espiritual, mais você será cobrado quando errar. Mais você será contestado quando discordarem. Mais você será vigiado em cada detalhe da vida. Mas também tem um ganho. Você constrói um tipo de lealdade que vai além de fã. Você constrói discipulado. Você constrói seguidores que enxergam você como guia espiritual, não só como ídolo musical. E aí a pergunta final: isso é bom ou ruim? Depende de quem você pergunta. E talvez essa seja a grande verdade sobre Ana Paula Valadão. Ela não é uma figura que cabe em consenso. E agora eu quero saber de você, de verdade. Você vê Ana Paula Valadão mais como cantora, como pastora, ou como uma líder pública controversa que carrega um legado enorme junto com as críticas? Comenta aqui embaixo qual desses 7 fatos mais te surpreendeu, e se você acha que a influência dela fez mais bem ou mais ruído dentro do cenário gospel. Quero ver debate saudável nos comentários, sem atacar ninguém, mas com honestidade. Se você quer a parte 2, eu posso fazer um vídeo no mesmo estilo com 7 fatos que você provavelmente não sabia sobre André Valadão e depois André Fernandes, porque ele virou assunto nesse meio. Mas aí eu quero ver, você prefere um tom mais documental e neutro como esse, ou um tom mais bíblico e confrontador, sem atacar, mas com leitura espiritual mais direta? Se curtiu, deixa o like e se inscreve, porque esse tipo de conteúdo só vale a pena continuar se a comunidade mostrar que quer. E se não curtiu, deixa o feedback também. A ideia é sempre melhorar. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.